Então, meus irmãos, nesta noite, nós vamos estudar a palavra de Deus sem mais delongas, porque o tempo ele é escasso e a gente tem bastante coisa para tratar. A mensagem de hoje é uma mensagem muito importante, é uma mensagem urgente. Tudo na palavra de Deus, irmãos, é urgente. Deus ele tem pressa para te salvar, Deus ele tem pressa para te perdoar. Não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo no tempo do fim, ok? Basta que você olhe os sinais ao seu redor e você vai perceber que nós estamos vivendo no tempo do fim, certo? Isso não é novidade para ninguém. O Senhor Jesus Cristo, ele não disse para nós quando seria o dia e a hora da sua volta. Isso ele não disse. Mas ele não nos deixou no escuro. Ele deu muitos sinais de que esses sinais antecederiam a sua volta e que através desses sinais a igreja poderia então identificar que o seu regresso estaria próximo. Se eu sair perguntando para vocês agora, me falem um pouquinho dos sinais da volta de Jesus. Vocês vão falar um monte de coisa. Sinais no mundo natural, sinais no mundo religioso, no mundo político, nas famílias, no comportamento individual das pessoas. Então, muitas coisas que nós vemos acontecer ao nosso redor nos mostram que Jesus está muito próximo de voltar. Certo? Eu, irmãos, como o Tiago já apresentou aqui, estou acompanhado com a minha esposa, os meus 2 filhos. Nós conhecemos a mensagem adventista lá no ano de 2013, através do canal Novo Tempo. Começamos a assistir a Novo Tempo. E nós nem sabíamos que existia igreja adventista naquela oportunidade, naquela ocasião. Eu, irmãos, era uma pessoa tão ignorante na palavra de Deus, não sabia nem o que era Espírito Santo. Não sabia nada, era bem... Não que eu saiba alguma coisa hoje, mas a gente vai avançando dia após dia. O que nos chamou a atenção, em especial chamou a minha atenção na mensagem adventista, foram as profecias. Isso me chamou muita atenção, irmãos. Me lembro até hoje, quando eu estava assistindo o programa Na Mira da Verdade, do pastor Leandro Quadros, e ele falando, no ano 2012, a respeito como será o fim do mundo, segundo a Bíblia, e explicando as profecias do Apocalipse. Irmãos do céu, quando eu assisti aquilo, Jesus falou muito alto ali ao meu coração. E eu era uma pessoa muito resistente à palavra de Deus. Tinha muito preconceito. Mas nunca ouvi ninguém falar de profecias como aquele homem falava naquele momento. E as profecias, irmãos, são um diferencial da nossa igreja. São um diferencial. Quem hoje, irmãos, está pregando Apocalipse 13? Quem hoje, irmãos, está pregando Daniel 8,14, profecia das 2.300 tardes e manhãs? Quem hoje está pregando sobre a marca da besta, decreto dominical, sobre a validade da lei de Deus? Quem hoje está pregando sobre criacionismo, que existe um Deus criador de todas as coisas? Não tem ninguém pregando, irmãos, a não ser os adventistas do 7º dia. Eu, pelo menos, não vejo. E olha que eu assisto bastante sermão na internet de outras denominações. São sermões muito bons. Tem gente que prega assuntos voltados para a palavra de Deus, mas não falam nada sobre profecia. E eu viro e mexe ouço pessoas dentro da nossa própria igreja torcerem o nariz para profecias, irmãos. E eu entendo também. Por quê? Não é fácil pregar sobre profecias. Existe um extremo de você ser alarmista. Os alarmistas, eles estão preocupados somente em deixar as pessoas com medo e não pregar sobre profecias de forma que as pessoas entendam a mensagem, compreendam a mensagem, se preparem para a volta de Jesus e apresentem essa mensagem para que as pessoas se preparem também. Mas nós devemos pregar sobre profecias, irmãos. Profecia é evangelho, são boas novas. Profecia é revelação de Jesus Cristo. Olha só que coisa importante. Se você vai para o livro do Apocalipse no capítulo 1, logo no verso 1 diz lá
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou seja, profecia é uma revelação de Jesus. Mas eu entendo, irmãos, que nós precisamos ter equilíbrio para pregar profecia. Porque muitas vezes a gente se perde, acaba falando mais das bestas do Apocalipse do que de Jesus. E eu já cometi muitas vezes esse erro. Quando me converti, eu fiquei empolgado, irmãos, e comecei a estudar. E até a minha esposa brincava comigo, poxa, mas você só prega sobre profecia, né? E eu realmente pregava muito sobre profecia. Mas depois de um tempo, irmãos, eu conheci com mais detalhes isso daqui. A cruz. O sacrifício de Jesus. E aí o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele ajudou a equilibrar a mensagem. Porque, irmãos, qualquer coisa que você vá pregar, se não tiver Jesus, se não tiver cruz, não adianta. Por isso que eu digo hoje, eu mudei um pouco a minha visão. E eu falo para os irmãos, temos que pregar sim sobre profecia. Nós somos um movimento profético, irmãos. Nossa igreja nasceu de estudo da profecia. Estude sobre os nossos pioneiros e você vai ver. Nossa igreja nasceu de Daniel 8,14, de Apocalipse 10, Daniel 9, 24 a 27. Ali está o nosso DNA. Ali está a nossa certidão de nascimento. São profecias, nós somos um movimento profético, não tem como fugir disso. Mas Ellen White, ela diz que nós devemos dar à trombeta o sonido certo. Temos que equilibrar a mensagem, falar de profecias, mas falar também sobre o Senhor das profecias, que é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui essa noite. Isso foi só apenas uma introdução. Como eu disse para vocês, muitas pessoas já não pregam mais sobre profecia. Talvez, não sei se entendem que a igreja está um pouco cansada dessas mensagens. Mas esse é um momento, irmãos, de nós pregarmos com equilíbrio. Pregarmos apresentando o Senhor das profecias, as revelações de Jesus Cristo. Ellen White tem alguns textos que eu achei interessante, eu separei aqui para a gente ler rapidamente. Evangelismo, página 193, diz o seguinte: devem os seguidores de Cristo associar-se num poderoso esforço para chamar a atenção do mundo para as profecias da palavra de Deus, que se cumprem rapidamente. Outro texto, ela diz o seguinte, também Evangelismo, página 195, estão iminentes os perigos dos últimos dias, e em nossa obra temos que advertir as pessoas do perigo em que se encontram. Não permaneçam sem ser abordadas essas cenas solenes que a profecia revelou. Olha só. Como fiéis atalaias devemos dar o aviso o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecesse a verdade. E por fim, devemos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão nossas palavras então? Então, irmãos, o momento que nós estamos vivendo é o momento de nós pregarmos. Muitas pessoas estão perecendo sem compreender as verdades da palavra de Deus, que muitas vezes nós temos e não pregamos. Então, o momento, irmãos, é de nós estudarmos a Bíblia, nos rendermos ao Espírito Santo, para que Ele tome conta da nossa mente e do nosso coração e da nossa boca, e assim nós possamos apresentar a última verdade para este mundo. É sua responsabilidade, irmãos. Você está nesta igreja não é por acaso. Deus chamou você para dar a última mensagem de advertência a este mundo. Olha só, que privilégio e também que grande responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo, não precisa abrir a Bíblia para ganhar tempo, eu só vou ler aqui, mas se você quiser marcar esse texto e ler depois em casa, você pode fazer isso. No capítulo 13, no verso 19 do Evangelho de João, Jesus diz assim: desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou.
Jesus está revelando para você, irmãos, as coisas que em breve vão acontecer e que já estão acontecendo, para que quando você ver, você creia, eu sou. Jesus está no comando de tudo, irmãos. Jesus está no comando do universo, Ele comanda a história deste mundo. Nada acontece neste mundo por acaso. Nada acontece por acaso. Jesus, Ele está por trás, Ele está comandando tudo, irmãos. E por isso Ele te dá esse presente hoje, Ele vai te dar esse presente hoje à noite, para você e para mim, que são as revelações proféticas do Apocalipse, do livro de Daniel, para que você, ao estudar essas profecias, estudar esses livros, você veja o que está acontecendo no mundo e creia que Ele está no comando. Ok? E um outro texto também, em Apocalipse 1, verso 3, diz: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, feliz será você, se estudar as profecias, ler as profecias e guardar as coisas nela escritas. Ok? Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Agora sim nós vamos entrar na mensagem. Aqui foi apenas uma introdução. E nós vamos estudar então um pouquinho hoje o capítulo 13 do livro de Apocalipse. E eu queria que você entendesse, irmãos, que tudo que nós vamos estudar aqui é uma revelação de Jesus Cristo para você. Eu gosto de pensar, irmãos, que quando nós estudamos as profecias de forma correta, interpretando de forma correta, nós estamos um passo à frente, certo? Porque não são poucos hoje os que separam tempo para estudar as profecias, estudar o livro do Apocalipse, temas complexos como esse. E mais poucos ainda são aqueles que pregam essas verdades para as pessoas. Então nós vamos entender aqui, irmãos, o tema do sermão hoje que eu separei é a contrafação de Satanás e as bestas de Apocalipse 13. Veja só, contrafação de Satanás. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Tudo que Deus faz, o inimigo ele contrafaz. O livro do Apocalipse é um livro dos extremos. Nós temos a Nova Jerusalém, nós temos da parte de Deus, nós temos a Babilônia da parte do inimigo. No Apocalipse nós temos o selo de Deus, as pessoas que vão receber a marca de Deus, o selo de Deus, e aqueles que vão receber a marca da besta. E na Bíblia, irmãos, nós temos uma doutrina fundamental, que é a doutrina da Trindade. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós podemos observar essa doutrina. Eu vou só mencionar duas passagens rápidas aqui para os irmãos. Nós temos a mensagem a doutrina da Trindade na criação. Lembra quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, nós vemos lá que Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo pairava sobre as águas da terra, quando a terra ainda era sem forma e vazia. E quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, ali nós vemos que o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Então você veja que na criação nós temos as três pessoas da divindade trabalhando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual um outro momento também que nós podemos observar a presença dos três da Trindade? Na ocasião do batismo de Jesus. Ali nós temos Jesus Cristo sendo batizado. As pessoas que estavam presentes ouvem a voz de Deus, quando Deus diz, este é meu filho amado, em quem me alegro, ou em quem me comprazo. E nós temos a presença do Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Então nós temos ali a presença dos três. Então, irmãos, eu estou dizendo isso para vocês para que você entenda que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Hoje nós vemos ainda, aqui e ali, algumas pessoas que atacam essa doutrina. Alguns dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, já ouviu falar disso? Talvez você já tenha ouvido.
que o Espírito Santo não é uma pessoa, é apenas uma força. Outros dizem que Jesus não é Deus, ou que Jesus ele é um Deus menor. Isso é uma heresia. A Bíblia deixa claro que tanto Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo são Deus. Então essa doutrina ela é bíblica. Mas eu falei para vocês agora que tudo que Deus faz, o diabo ele faz o quê? Lembra? Ele contrafaz. Então, irmãos, aqui no Apocalipse 13, nós temos uma paródia. Nós temos uma imitação da Trindade. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Enquanto a Trindade trabalha para a sua salvação, sempre foi assim, durante toda a Bíblia nós podemos observar os três trabalhando juntos para salvar você e a sua família. O inimigo, ele utiliza também da sua Trindade, que é uma paródia, uma imitação da Trindade de Deus, para levar você à perdição. Olha só, irmãos. Olha só os ardes de Satanás. Hoje nós temos questão de redes sociais, internet e tudo mais. Geralmente quando as pessoas elas querem fazer algo engraçado, elas chamam isso de meme. Já ouviu falar? Com certeza já, né? Então isso daqui, irmãos, em Apocalipse 3 é como se fosse um meme. Uma paródia. Uma contrafação da Trindade. Vamos para o texto bíblico. Apocalipse 13. Vamos ler aí a partir do verso 1 mesmo. O texto diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de dragão, e boca como de leão. Agora preste atenção nesse detalhe. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui nós já temos um detalhe da contrafação de Satanás. Você veja que o dragão, representando Satanás, porque Satanás ele quer ser como Deus. Lembra que nós vemos textos lá em Isaías e também em Ezequiel, dizendo que Satanás ele queria fazer o quê? Ele queria estabelecer o trono dele acima do trono de quem? Acima do trono de Deus. Quando a gente vai para o livro de Daniel, irmãos, no capítulo 7, se você quiser deixar marcado aí com o seu dedo, deixe marcado. E vamos voltar lá para o Antigo Testamento no livro de Daniel, no capítulo 7. E nós vamos ler os versos 13 e o verso 14. Para a gente poder entender aqui essa questão. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Então a gente vê lá no Apocalipse 13 que o dragão ele deu para a besta o seu trono, poder e grande autoridade. Agora, quando a gente vai para Daniel capítulo 7, e de fato os livros de Daniel e Apocalipse eles se complementam, olha só o que está escrito no verso 13. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler juntos. O texto diz o seguinte: Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então olha que interessante, irmãos, a visão que Daniel teve. O filho do homem é quem? É Jesus. Jesus se dirige ao ancião de dias, que é quem? Quem é o ancião de dias? Deus Pai. E Deus dá para Jesus o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, da mesma forma, nós vemos essa contrafação acontecer lá em Apocalipse 13. O dragão dá para a besta do mar o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Então, volte lá para Apocalipse 13.
Agora eu te pergunto, irmão, seguindo a lógica bíblica. Se o dragão representa Deus Pai, quem é que representa a besta do mar? Hein? Se o dragão representa Deus Pai, é uma contrafação, uma paródia, um meme de Deus Pai. Quem é que a besta do mar representa? Representa Jesus. Por que que a besta do mar representa Jesus? Vamos tentar entender melhor isso. Primeiro, a besta do mar trata-se de um poder religioso, ok? Por que que é um poder religioso? Quando a gente vai para Daniel capítulo 7, verso 23, ali diz que besta, animal, significa poder ou reino. Então besta, aqui em Apocalipse, trata-se de um poder, de um reino. Apocalipse 17, verso 15, diz que água significam povos, multidões, nações e línguas. Então, este poder, este reino, surgiria de um lugar densamente povoado, ok? E lembra que eu falei para vocês que trata-se de um poder religioso. E este poder tem a pretensão de ser Jesus. Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado. Certo? Agora veja o que acontece com essa besta. Olha o verso 3, Apocalipse 13, verso 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas o que aconteceu com essa ferida mortal? Ela foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Assim como Jesus morreu, recebeu uma ferida mortal, porém ele venceu a morte e ressuscitou. Essa besta, que é um poder religioso, foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Olha só. Outro detalhe. Verso 5. Apocalipse 13, verso 5 diz o seguinte: que esta besta foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Essa besta, irmãos, ela tem a pretensão de ser o Filho de Deus na terra. E ela profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Essa besta, se é que você já não sabe, eu creio que você sabe, mas essa besta não é outra senão o poder católico apostólico romano. Por quê? Essa ferida mortal que foi desferida sobre a cabeça dessa besta, no ano de 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em Roma. Recebeu uma ferida mortal. Você já parou para pensar, irmãos, hoje o Papa Francisco sendo preso? Já parou para pensar nisso? Foi isso que aconteceu lá no final da Idade Média. O Papa Pio VI, que tinha mais poder do que o Papa Francisco tem hoje, foi preso dentro da Capela Sistina, no dia do aniversário da sua coroação, no dia em que ele recebeu o pontificado, eles estavam comemorando o aniversário, ele foi preso, irmãos. Olha só. Porém, o texto diz que esta ferida mortal, ela seria curada. E nós estamos acompanhando esse processo de cura, porque o papado está restabelecendo o seu poder sobre a terra. O Papa hoje, ele está voltando a ter prestígio, tal qual ele tinha na Idade Média. E por que o texto no verso 5 diz que esse poder profere arrogâncias e blasfêmias? Irmãos, a Bíblia diz que blasfêmia, ela categoriza de duas formas. Primeiro, blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados. E segundo, é a pretensão de ser Deus. Lembra quando Jesus nos evangelhos, ele cura um paralítico e ele diz: levanta porque os seus pecados estão perdoados. O que os fariseus fizeram com Jesus? Falaram assim: quem é esse que comete blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Os fariseus falaram isso para Jesus, mas Jesus é Deus, ele pode perdoar pecados. E numa outra ocasião, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Os fariseus pegaram em pedras
para apedrejar Jesus. Porque disse, quem é tu, sendo homem, te fazes igual a Deus? Blasfêmia. Pois este poder, irmãos, tem a pretensão de ser igual a Deus. Olha que interessante, eu estava pesquisando, irmãos, na internet aqui para trazer essa mensagem para vocês. Durante a pandemia, o Papa Francisco, eu localizei a seguinte notícia. No dia 27/3/2020, da pandemia, tudo fechado, na Itália, quase 1.000 pessoas morrendo por dia. Papa concede bênção especial ao mundo e reza sozinho no Vaticano. Papa Francisco dá bênção extraordinária. O nome dessa bênção chama-se Urbi et Orbi. Ele concedeu o perdão para 1,3 bilhões de pessoas que são os fiéis católicos na Terra. Agora eu pergunto para você, que autoridade e poder tem o Papa para conceder perdão para as pessoas? Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Se você pegar os documentos romanos, os documentos católicos romanos, lá vai estar escrito que o Papa é o único que pode interpretar de forma correta as Escrituras. Que o Papa é o sumo pontífice, a ponte máxima entre os homens e Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que entre você e Deus só existe um mediador, que é Jesus Cristo. De que outra forma a igreja romana blasfema contra Deus e ataca o tabernáculo? O que é o tabernáculo? É o santuário celestial, onde Jesus está nesse momento intercedendo por você. Através da intercessão dos santos. Eles dizem que Virgem Maria está no céu intercedendo por você. E tira a figura de Jesus como sumo sacerdote, o único que pode perdoar o seu pecado e interceder por você. Você entende, irmãos? Por que a besta do mar representa Jesus? Tem a pretensão de ser Jesus? E dessa forma profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus? Tudo isso é revelação de Jesus para você. Estude o Apocalipse, irmãos. Pregue a palavra, não tenha medo de pregar. Uma coisa que eu aprendi com um irmão chamado Leandro Dalla, não sei se os irmãos já ouviram falar, mas ele tem uns vídeos muito bons assim, que de estudo bem aprofundado do Apocalipse. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós não devemos pedir desculpas por falar a verdade. Porque se a pessoa se perder e virar para você e falar assim, você sabia de tudo isso e não me falou? Olha só que coisa pesada isso, irmãos. Muitas vezes nós sabemos, nós entendemos, temos condições de pregar e não pregamos. Então nós precisamos pregar, irmãos. Lógico, pregar com amor e com equilíbrio, como eu falei para vocês. Sempre mostrando Jesus, mas temos que pregar a verdade. Então ficou claro, irmãos, que aqui a besta do mar representa Jesus. Agora então nós identificamos na contrafação satânica o dragão representando quem? Deus Pai. Jesus sendo representado pela besta do mar. Nós a identificamos como Roma. Falta quem? Dentro da Trindade? O Espírito Santo. Quem é que representa o Espírito Santo nesta contrafação satânica? Vamos ler Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. O texto diz o seguinte: Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Agora vai prestando atenção nos detalhes do texto. Exerce toda a autoridade da primeira besta, que é a besta do mar, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Verso 13 diz, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Então a besta da terra representa o Espírito Santo. Por quê? Quando o texto diz no verso 13 que ela opera grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu,
Quem, irmãos, lá em Atos 2, fez fogo descer do céu, na ocasião do Pentecostes? O Espírito Santo. Quando você lê o livro de Atos, irmãos, o livro de Atos é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, que mostra ali o crescimento da igreja primitiva, a pregação do evangelho. Isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Tudo isso foi feito, irmãos, através do poder do Espírito Santo. E muitos sinais e maravilhas foram realizados pela igreja. Mortos foram ressuscitados. A igreja falava em línguas. Muitas pessoas eram curadas. Muitos sinais foram realizados, irmãos, através do poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Agora, olha isso, irmãos, o que diz esse texto. Que a besta que sobe do mar opera grandes sinais. Então isso daqui simboliza, é uma paródia do Espírito Santo. Você veja, irmãos, que na Bíblia o Espírito Santo, ele tem uma característica que é levar você até Jesus. O Espírito Santo tem essa característica. Você veja que a Trindade, ela trabalha de uma maneira maravilhosa para salvar você, irmãos. Tem um texto no livro de Romanos, eu não vou me lembrar agora, mas diz assim, que o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos. Você já leu esse texto? Esse texto é lindo, irmãos. Porque nós não sabemos orar como convém. Então, toda vez que nós oramos, pecadores que somos, homens ou mulheres de lábios impuros, assim como está lá em Isaías, né? Nós somos pessoas de lábios impuros. O Espírito Santo, ele intercede por você, ele leva a sua oração até o céu, onde Jesus está no santuário. E Apocalipse 8 diz que no santuário existe um incensário de ouro, e nesse incensário contém as orações dos santos. Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. E Jesus Cristo, então, intercede por você. Então você veja que o Espírito Santo, uma das suas funções e características é levar o pecador a Jesus. Agora, o que a besta da terra faz? No verso 14, vamos dar uma olhada no verso 14, diz o seguinte: seduz os que habitam a terra por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E o verso 15: e foi-lhe dado comunicar fôlego à besta, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A besta da terra, irmãos, vai fazer com que os habitantes da terra, aqueles que não têm a verdade de Deus, adorem a primeira besta do mar, que representa Roma. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, quem é essa besta da terra? Que poder é esse? Lembra que besta significa poder, rei ou reino, segundo Daniel 7:23. Quem é a besta da terra? Hã? Não, o Papa é a besta do mar. E não é a figura do Papa, mas é o poder que ele representa, poder romano. A besta da terra são os Estados Unidos da América do Norte. Por que é que eu digo isso, irmãos? Porque o texto diz que este poder surgiu da terra, certo? Se mar, conforme Apocalipse 17, verso 15, representam povos, multidões, nações e línguas, é gente, essa besta que sobe do mar, surgiu de um lugar densamente povoado. Terra está em oposição ao mar. Então essa besta da terra surge de um lugar pouco povoado. E essa especificação se encaixa perfeitamente nos Estados Unidos. Uma nação protestante que surgiu no ano de 1620. Os pais peregrinos, aqueles que fundaram essa nação, que saíram da Europa, fugidos pela perseguição do Papa e também da coroa britânica, pegaram um barco chamado Mayflower, o nome do barco, atravessaram o Atlântico e chegaram numa praia em Massachusetts, e ali eles fundaram os Estados Unidos. O texto aqui, no original grego, quando João ele diz, vi subir da terra uma outra besta, tem a ideia de um poder que surgiu como uma planta, crescendo, crescendo, crescendo e se tornou grande. Essa especificação se encaixa exatamente
no poder representado pelos Estados Unidos. Essa besta, ela possuía quantos chifres, irmãos? Verso 11 diz aí que ela possuía 2 chifres. Esses 2 chifres representam a liberdade civil e religiosa, a base dessa nação. Os Estados Unidos, eles foram fundados sob uma plataforma de liberdade civil e religiosa. Quantos partidos existem nos Estados Unidos, irmãos? Quais são esses partidos? Republicanos e democratas. Você entende por que a besta ela possui 2 chifres? Só que o texto diz, irmãos, que esse poder, ele parece com cordeiro. Por que ele parece com cordeiro? Porque é uma nação protestante. Você sabia, irmãos, que todos os presidentes americanos, por ocasião da sua posse, todos os presidentes americanos, eles fazem um juramento com a mão em cima da Bíblia? Você já assistiu alguma posse de algum presidente? Todos eles fazem um juramento em cima da Bíblia. É uma nação protestante, se parece com cordeiro. Inclusive, o último presidente, Joe Biden, ele fez o seu juramento sob uma Bíblia católica, porque ele é católico. Então, aqui o texto diz, irmãos, que este poder representado pela besta que sobe da terra, nós entendemos por ser os Estados Unidos, representando o Espírito Santo. Este poder vai fazer com que os habitantes da terra, aqueles que não receberam a marca de Deus, adorem a primeira besta. Aí você me pergunta, eu falei há pouco tempo que os pais fundadores dos Estados Unidos, no ano de 1620, eles saíram da Europa fugidos de quem? Do Papa. Eram protestantes que queriam ter liberdade religiosa para viver as verdades do Evangelho. Os Estados Unidos, eles cresceram como uma nação protestante, tendo muita aversão ao catolicismo. Até o início do século XX, por exemplo, eles tinham muito preconceito com os católicos. Eles não admitiam sequer a presença do Papa nos Estados Unidos. Quando foi por volta do ano de 1950, o Senado americano, eles queriam aprovar uma lei para enviar um embaixador americano para o Vaticano. E essa lei foi rejeitada pelo Senado. Eles disseram, isso é um absurdo, os nossos pais fugiram da Europa, perseguidos por agora a gente quer mandar um embaixador para o Vaticano? Não! E houve um clamor popular. Então eles tinham muita aversão ao catolicismo. Agora eu digo uma coisa para vocês. O que aconteceu no ano de 2015? O Papa Francisco, o primeiro Papa da história, a fazer um discurso no Capitólio, que é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O primeiro Papa da história. Quem estava atrás dele, chorando, emocionado com o seu discurso? Joe Biden, que na época era vice do Obama. E hoje os dois são assim, ó. E, se eu não me engano, um jornal aqui do Brasil, o Estado de São Paulo, ou a Folha, quando ocorreu esse evento, um jornalista escreveu uma coluna dizendo que isso no início do século XIX, século XX, era inimaginável. Um Papa pisar no solo americano, fazer um discurso no Congresso e proferir uma bênção a uma multidão que estava ali nas ruas de Washington, acompanhando a visita do Papa. Irmãos, você tem noção de que as profecias elas estão se cumprindo debaixo do nosso nariz? Tudo está acontecendo, irmãos, conforme está na palavra de Deus. E lembra que isso é uma revelação de quem? É uma revelação de Jesus Cristo. Nesta noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, está revelando essas coisas para você. Se você já sabe, isso está sendo reforçado. Se você não sabe, está sabendo agora. Esses poderes, irmãos, eles vão se unir para perseguir o povo de Deus no tempo do fim. Isso já aconteceu no passado, durante a Idade Média.
A igreja romana perseguiam todos aqueles que decidiram seguir a palavra de Deus tal qual ela está escrita. Foram perseguidos, foram torturados e mortos. Isso vai voltar a acontecer, irmãos. Esses dois poderes, a besta do mar e a besta da terra, que já estão se unindo, isso já está acontecendo. O que eu falei para você, que o Papa foi em Washington, aconteceu em 2015. Olha só. Isso vem se reforçando ano após ano. E isso vai acontecer, irmãos. Se você não acredita no que eu estou dizendo, não tem problema, irmãos. Eu não tenho o poder de convencer você. Quem convence é o Espírito Santo. Poder esse representado pela besta da terra. Mas eu creio, irmãos, através da revelação de Jesus, que isso vai acontecer. Já está acontecendo e vai acontecer. Agora, uma coisa que eu digo para te tranquilizar. Como eu disse, nós não devemos pregar profecias de forma alarmista. Deus está no controle de tudo. Como o hino que nós cantamos aqui no início. Ó, não temas, porque eu estou contigo e sempre estarei. Satanás, ele tem, irmãos, arregimentado os poderes deste mundo para perseguir o povo de Deus. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo privilegiado, irmãos. Você tem liberdade religiosa para vir à igreja. A igreja está aqui aberta. Você tem liberdade para assistir um vídeo no YouTube, uma pregação sobre o Apocalipse mesmo, ou sobre qualquer outro assunto que você desejar. Você tem liberdade para ler a sua Bíblia, para estudar a palavra de Deus, para estudar a lição da escola sabatina. Você tem liberdade para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho eterno. Tudo isso é presente de Deus para você, não desperdice. Porque, ouça o que eu estou te dizendo, vai chegar um momento que isso não vai mais estar à nossa disposição. Nós seremos cerceados. Nós seremos tolhidos da nossa liberdade. E esse tempo está muito próximo de chegar. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Quando esse tempo chegar, quando a coisa ela apertar, quando a perseguição cair sobre a igreja, tenha sempre na sua mente a certeza, se caso você estiver aqui para ver isso, porque eu também não sei, né? Se nós estaremos aqui. Poderemos ser recolhidos à sepultura antes, ou não. Deus é que sabe. Mas se caso você estiver aqui, quando o coro estiver cantando, irmãos, tenha na sua mente que Deus ele está no controle de tudo. O inimigo ele vai tentar destruir a igreja, mas ele não vai conseguir. Durante toda a história ele tentou fazer isso e não conseguiu. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus venceu, irmãos, o inimigo. O diabo foi totalmente derrotado na cruz. E ele não tem o poder de destruir a igreja, porque a igreja pertence a quem? Pertence a Jesus. Quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 5, vamos finalizar, irmãos, que o tempo já está avançado. Quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 5, eu amo esse texto, irmãos. Ele mexe muito comigo. É um texto muito lindo. Apocalipse no capítulo 5, João, ele vê um livro selado com 7 selos. E ele diz no texto que ninguém podia abrir esse livro. Ninguém era digno de abrir esse livro. Só que esse livro tem uma mensagem importante para você. Esse livro precisava ser aberto. E João ele começa a chorar desesperado porque ninguém era digno de abrir o livro. E aí no verso 5 diz o seguinte: Todavia um dos anciãos me disse, não chores, diz para João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O verso 6 diz, então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Olha que interessante. O ancião diz que o leão da tribo de Judá vai abrir o livro
E João, quando vira, ele vê o cordeiro. Jesus é o leão do cordeiro. Ele diz assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. João tomou o livro, irmãos. Você sabe o que representa esse livro aqui? Esse livro é como se fosse uma espécie de escritura da terra, sabia disso? Quando Deus criou a terra, irmãos, ele conferiu a Adão. Ele deu o poder a Adão, para que Adão dominasse sobre a terra. Porém, Lúcifer enganou Adão e usurpou essa posição de Adão. Lembra quando a gente vai para o livro de Jó, que diz assim: eis que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e quem estava lá no meio? Já leram o livro de Jó, no capítulo 1? Se você não leu, leia depois. Esse texto diz que quem se apresentou ali entre os filhos de Deus? Satanás. Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? O que Satanás responde para Deus? Vim de passear, de rodear e passear pela terra. Sabe o que Satanás está dizendo para Deus ali? Que a terra é minha. O Adão, com quem você colocou lá para ser o representante, ele te desobedeceu e passou o domínio para mim. Só que Jesus, neste momento aqui, irmãos, ele está tomando de volta a terra de Satanás. Amém? Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele recuperou a possessão da terra. E o texto continua dizendo o seguinte, verso 7, né? Nós vamos ler novamente. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lembra que eu falei para você que no céu tem um incensário de ouro com as suas orações? Lembra disso? Olha aqui o texto dizendo: e então eles começaram a entoar um cântico, verso 9, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, esse texto está dizendo o seguinte para você. Presta bastante atenção. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele comprou você para ele. Você tem noção de que mensagem é essa, irmãos? Não adianta Satanás levantar a besta que sobe do mar, levantar a besta que sobe da terra, levantar poderes, reinos, para te afastar de Deus, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. A morte de Jesus na cruz garante a sua vitória. O inimigo, durante toda a história deste planeta, ele tentou destruir a igreja e ele não conseguiu. Ele começou o conflito no céu. Apocalipse 12, depois leia lá, tem um resumo do grande conflito. Ele pelejou contra Satanás. Satanás pelejou contra Cristo, foi derrotado. Jesus veio à terra para te salvar. Ele veio aqui a essa terra para salvar você. Satanás viu ali uma oportunidade de derrotar Jesus. Tentou matar Jesus quando Jesus era bebê. José e Maria fugiram para o Egito. Tentou destruir Jesus no deserto da tentação. Saiu-se derrotado ali também. Tentou destruir Jesus no Getsêmani. Jesus estava às portas de morrer na cruz. E o inimigo estava lá para tentar Jesus. Mas ele foi derrotado mais uma vez. E na cruz do Calvário ele foi derrotado para sempre. O nosso inimigo é um inimigo derrotado. Amém? Ele é derrotado, irmãos. E aí o que ele faz quando ele é derrotado? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Sabe quem são esses restantes da descendência da mulher, que é a igreja? É você. Você é o remanescente.
Você é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você não é qualquer um, irmãos. Eu e você não estamos numa igreja qualquer. Esta igreja foi levantada pelo próprio Deus para ser o remanescente, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Irmãos, uma coisa que eu vou falar muito séria para você, preste atenção. Durante toda a história do grande conflito, Deus sempre teve um pequeno povo que obedeceu todos os seus mandamentos. Isso deixa o dragão irado. Mas como eu falei para você, você não precisa temer. Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele te comprou com seu sangue. Continue sendo fiel. Continue guardando os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Inclusive o quarto mandamento, o sábado. Continue guardando o sábado. Porque essa é a marca distintiva do remanescente do tempo do fim. E continue crendo em Jesus, o Cordeiro que morreu e com seu sangue comprou você para Ele. Sua vitória está garantida. Que Deus possa abençoar você. Que essa mensagem sirva como motivação para você. Continuar estudando a Bíblia. Continue estudando o Apocalipse. Continue se rendendo ao Espírito Santo. Continue pregando essa mensagem, irmãos. Seja um arauto da verdade. E tem muitas pessoas lá fora que não sabem de nada disso que a gente sabe. E Deus, ele chamou você para levar a última mensagem de advertência a esse mundo. Que Deus possa abençoar, derramar sobre você o seu Santo Espírito e preparar você para dar essa última mensagem.